Vamos ao texto. Evangelho de João. Abra aí. Capítulo 17, oração sacerdotal de Cristo. E hoje encerraremos aqui a exposição desta oração, na última parte, onde Cristo ora pelos seus eleitos. Tá? João 17, hoje versos 24 a 26. Esses três últimos versos, eu dividi em duas partes, né? A oração sacerdotal pelos que passariam a crer. Né? Então Cristo faz aqui uma oração visando a igreja futura dele, nós, inclusive nós. E agora eu vou encerrar essa segunda parte, essa segunda sessão. O título aqui do nosso tema é Jesus ora por todos os crentes. É a segunda parte. Vamos ler o texto? Verso 24 a 26 diz o seguinte, amados, lendo aqui na King James, inicialmente. Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Verso 25. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Verso 26. E eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor que tu me amastes possa estar neles e eu neles. Vamos orar? Oremos. Deus eterno, Pai justo, Pai santo, eu quero lhe pedir nesse momento, Deus, ao qual sua palavra já foi lida, será explanada aqui, exposta ao teu povo e aplicada, Deus. Que o Espírito Santo faça essa aplicação. Que o seu povo, todos nós aqui, recebamos a sua palavra de bom grado em nossos corações. Com uma disposição de sempre, Deus, querer estar conformado a ela. Então que o Senhor venha nos ensinar, corrigir, fortalecer, encorajar, animar. Que o Senhor, Deus, realize a sua obra em nossas vidas, pela sua palavra. Precisamos disso, Deus, pois a tua palavra ela é luz para os nossos pés. Ela penetra, Deus, no mais profundo do homem. Somente ela tem capacidade, Deus, de nos transformar. Oro também, Deus, por aqueles que crerão ainda. Que a tua palavra alcance esses e que eles passem, Deus, a glorificar o teu santo e precioso nome. Obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra, e que sempre, Deus, possamos ter uma disposição em buscá-lo, em lê-la, em estudá-lo. Obrigado, Senhor. É o que eu lhe agradeço e lhe peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, como eu disse, segunda parte da oração de Cristo pelos crentes, por aqueles que crerão. E nós dividimos, amados, em três partes essa oração sacerdotal como um todo. Existem três divisões aqui. Inicialmente, amados, nós vemos Cristo orando pela própria obra redentiva. E isso nós vemos dos versos 1 ao 5. Num segundo momento, dos versos 6 aos versos 19, é uma oração totalmente destinada pelos discípulos. Jesus intercede pelos seus discípulos, os apóstolos. Não que tudo aquilo que ele vem a falar aos apóstolos não tenha alguma aplicação no povo cristão. E nós fizemos essas aplicações aqui. Porém, amados, dos versos 20 a 26, a terceira e última parte, é justamente para aqueles que passariam a crer, que não estavam ali presentes. E Cristo intercede por esses. Eu e você que cremos, estamos aqui inclusos nesta oração sacerdotal. Cristo assim demonstra o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo pela igreja. Que não é um Deus que
que está de longe, mas sim um Deus relacional e que permanece, à luz de Hebreus, intercedendo constantemente pelos seus. E através dos méritos de Cristo podemos confiadamente nos achegar ao trono de graça, orar em seu nome, pedir ao Pai segundo a sua vontade, em nome de Cristo, e certamente Ele nos atenderá, irmãos. Essa oração nos possibilita a crer ainda mais, a estarmos fortalecidos, animados. Então, amados, neste momento, Jesus ora para que os crentes estejam reunidos, juntos, aonde Ele estiver. O desejo de todo cristão, a fé verdadeira, amados, ela almeja algo. Qual que é? O que o cristão realmente almeja e deseja todos os dias? Estar com o seu Salvador. E é a ida para o céu. Pois seu Salvador está lá, de pé, à direita de Deus. A maior alegria de um cristão, amados, o maior deleite que um cristão tem, é justamente estar junto do seu Redentor. A ponto, amados, se eu não me engano foi Jonathan Edwards que diz o seguinte, que se Cristo estiver no inferno, eu quero estar lá com Cristo. Não é o céu e as benéfices do céu, porque muitos pensam que estar no céu é estender uma rede e ficar deitado naquela rede e não trabalhar e ficar lá. A realidade, amados, da eternidade é uma contemplação eterna, é um desfrute do Redentor, é conhecê-lo todos os dias, conhecê-lo por toda a eternidade, é se contentar e se alegrar nele. E ao ouvir as palavras de Cristo nesses versos, para um cristão verdadeiro é algo animador, é para se saltar de alegria. Pois aqui nós veremos o seu desejo. Qual é o prazer de Cristo? Amados, Ele foi para lá, como Ele próprio disse, para nos preparar lugar. Estão lembrados de João 14? Um pouco, já pregamos aqui. Ele diz aos discípulos, preparando esses homens para encarar a sua morte, porque eles veriam Cristo, o seu mestre, crucificado. Ele disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões ou moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou, ele diz, eu vou preparar-vos. Existe um pronome aqui. Preparar para vocês um lugar. E aqui, amados, esse texto que estamos hoje vem de encontro com essas palavras. Para que eles possam estar alegres, contentes, os seus discípulos. Então, amados, devemos saber que estaremos reunidos com Cristo no céu. E esse é o tema da última parte da oração do nosso Senhor. Os versículos 24 a 26 descrevem a comunhão da glória futura. O foco da glória futura. A antecipação da glória futura. Então, amados, para um crente verdadeiro, isso aqui deve fomentar sentimentos indizíveis no seu coração. Porque se tem algo que nós realmente almejamos, está aqui, nesse texto, nas palavras do próprio Cristo. Um alerta quanto ao texto, porque sempre cabe uma exortação à igreja. É que quando a igreja perde o seu foco nesta morada eterna, nesse deleite, nesse contentamento em Cristo, algo toma lugar nisto. As igrejas hoje em dia, amados, se tornam materialistas, egoístas, mundanas, espiritualmente fracas e letárgicas, justamente por perder esse foco. Os prazeres e confortos do mundo tomam o lugar dos prazeres e contentamento em Cristo, no que almejamos desfrutar dele plenamente na eternidade.
Amados, os prazeres e confortos do mundo, o mundo presente, consome muito do tempo e energia a ponto dos crentes esquecerem que este mundo não é a sua verdadeira casa. E que eles são peregrinos, forasteiros, como diz 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Aqui, amados, a pátria eterna, ela é revisitada. E a minha intenção ao expor esse texto é que esses sentimentos tomem lugar no seu coração. Que você, amado, pense nisso todos os dias da sua vida, enquanto você viver. Pois um justo viverá pela fé. E a fé inclui essas coisas. Vamos entrar no texto? A partir do verso 24, utilizando João Ferreira de Almeida agora. Aqui diz o seguinte, amados. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Vamos analisar isso. Primeira coisa, direcionado ao Pai, Cristo orando, ele diz, Pai, desejo que onde eu estou. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é essa palavra desejo. Ou algumas, quero, né? Algumas traduções. Essa palavra vem do grego, amados, telo. E o que significa isso? É um desejo, uma vontade, mas melhor definida como um prazer. É como se Cristo estivesse dizendo, Pai, eu tenho um prazer. Por mais que seja uma oração, amados, direcionada ao Pai, Cristo é soberano também. Então não tem um caráter aqui de hierarquia, mas sim de comum acordo, de comum objetivo entre a Trindade. E certamente a vontade do Pai está no Filho. E se é o desejo do Filho, também é o desejo do Pai. Os maiores beneficiados nesta oração, quem são? Os crentes. Nós. E quando ele diz, o meu prazer é que onde eu esteja, eles estejam comigo. Você tem noção? Assim como a sua vontade soberana um dia disse, eu quero criar o mundo. E ele disse e criou. Assim também está o seu desejo, a sua vontade, para que os seus eleitos estejam com ele na eternidade. Qual que é a chance disso dar errado, meu querido? Nenhuma. Nenhuma. Então, amados, para mim e para você que crê verdadeiramente em Cristo, não existe motivo para hesitação, e sim contentamento. Pode alguma coisa igualar-se à ternura inefável deste último pedido, amados? Alguma coisa pode se igualar a isso? Ouvir as próprias palavras de Cristo, o seu desejo, o seu prazer? Se o nosso desejo é conhecê-lo cada vez mais, aqui ele está esboçando o seu desejo. O que traz contentamento em Cristo? Pai, eu desejo, é meu prazer, é meu deleite. Esse tipo de desejo não é mais fraco que querer. É melhor expressado como eu quero. Então, amados, há um elemento de deleite no verbo. E este verbo aqui, pois se trata de um verbo, esse desejo, é um verbo no indicativo. E é um indicativo presente, ou seja, ele representa algo que é contínuo, que não cessa. Ele está indicando para nós a sua vontade plena, o seu deleite. Por isso que eu sempre digo aos irmãos, a comunhão que nós temos entre os eleitos, a igreja do Senhor, ela é agradável
a Deus. Aí, com certeza, deve estar aí soprando nos seus ouvidos o Salmo 133. Quão bom e agradável é que eles estejam em comunhão. Por causa disso, irmãos. Porque a nossa comunhão aqui, ela já é um pequeno deleite do que teremos na eternidade. É da vontade de Cristo. É do seu prazer. Eu desejo que onde eu estou, veja, estejam comigo também aqueles que me tens dado. O desejo de Jesus é, eles também, a quem me deste, estejam constantemente comigo onde eu estiver. Uma tradução estritamente literal poderia ser da seguinte forma, amados. Aquilo que me destes, eu desejo que onde eu estou, também eles estejam constantemente comigo. Aqui vemos, amados, o amor do sumo sacerdote, profundamente radicado pelos céus. Amados, esse amor só pode ser um amor realmente divino. Porque, como eu disse pela manhã, nós, como pecadores que somos, constantemente transgredindo contra Deus e pecando contra Deus, o próprio sumo sacerdote, amoroso e zeloso pelo seu povo, ele olha para nós e diz: Pai, eu quero que eles estejam comigo. Isso nos constrange, irmãos. Isso nos afeta de uma tal forma justamente a mudar constantemente as nossas vidas. Porque o que eu mereço realmente é que ele me rejeitasse, me queresse longe dele. Mas eu vejo palavras contrárias ao que eu penso. Pai, eu tenho prazer em que eles estejam comigo. Esse é o amor de Cristo. Esse é o resumo da sua obra. É isso que ele sente pelos aqueles que o Pai tem os dado. Nós temos, às vezes, amados, que começar a parar de focalizar apenas nos nossos feitos e olhar mais para aquilo que Cristo fala aos nossos corações. Ele está falando aqui. É altamente constrangedor ver a obra de Cristo. E ele dizer isso, amados. O seu desejo, esboçar isso. Este desejo lança um fundamento sobre uma promessa. Qual promessa? Justamente a do capítulo 14 que eu li para os irmãos. Então ele deseja que todos estes que lhe foram dados habitem para sempre em sua presença. Para que se deleitem para sempre, visando a glória de Deus em Cristo. Esta visão, amados, ela começa aqui na terra. Pela fé que o Pai nos dá. Por quê? Não perca o detalhe do texto que fala aqueles que me tens dado. Então, é sobre quem que ele está falando? Justamente aqueles que receberam a fé e foram atraídos até Cristo. O pedido de Jesus estava em perfeita harmonia com o propósito de Deus. Aqui está um exemplo claro do que é orar em conformidade com a vontade de Deus. Porque ele fala especificamente, ele se dirige ao Pai de acordo com o propósito redentivo, pelos eleitos. Então, amados, por que está em harmonia com os propósitos de Deus? Porque está dentro dessa eleição soberana. Dos crentes antes da fundação do mundo, como diz Paulo em Efésios 1, capítulo 1, verso 4. Inscrevendo seus nomes no livro da vida e dando-lhes ao Filho como os presentes de seu amor. A verdadeira oração é sempre coerente, amados, com a vontade de Deus. E nunca conforme a nossa vontade. Por isso que a confissão amarra como devemos orar. Para que possamos olhar à luz da palavra e ter os nossos pedidos, nossas petições enquadradas. Pois Cristo deu esse exato exemplo a nós. Jesus gosta dessa expressão.
Se vocês perceberem em João, como ele repete isso? Os que me foram dados, os que me foram dados, os que me foram dados por ti. A obra de Cristo ela é muito específica aqui nesta terra, irmãos. Ela é destinada. Ela é objetiva. Não tem margem para sair, se desviar para a esquerda ou para a direita. Cristo sabia muito bem o que ele veio fazer nessa terra. E ele cumpriu com o seu objetivo. E ao ler esse texto, amados, eu fiquei pensando, qual é o nosso objetivo? Porque nós gostamos de querer parar e desanimar pelas coisas adversas ao nosso redor. E perdemos o foco da eternidade, o foco no nosso propósito em estar aqui nesta terra. E amados, nós temos que olhar para Cristo e não desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Uma coisa que um pastor ele é fortemente tentado é em querer desanimar pela reação das pessoas quando eles recebem o ensino preparado por eles. E eu, amados, fui confrontado com esse texto ao olhar para a atitude de Cristo, que mesmo caminhando com Judas, mesmo pregando e muitos perseguindo e rejeitando a sua palavra, olha, ele permaneceu resolutamente, caminhando para o seu objetivo, focando aquilo que ele veio fazer na terra. E nós temos que fazer o quê, irmãos? Se ao orar tem que estar em conformidade com a vontade de Deus, quem dirá viver e agir? E a concepção exata que eu tenho, amados, diante do texto é: continue com o objetivo e com o foco na eternidade. Eu prego não é para os que rejeitam. Eu prego para os que recebem a palavra. Eu prego para os eleitos de Deus. Eu prego para os que creem e para os que recebem. Pois os que não creem, o Evangelho de João já deixa claro, já estão condenados. Porém, eu conclamo aqui, amado, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados e creia na mensagem da salvação, pois este é o único caminho. Muitos querem a eternidade. Se você for ali fora e perguntar para qualquer um, você quer estar no céu? Ele vai falar que sim. Mas crer em Cristo e viver para Ele, poucos querem. E veja o que ele diz. Aqueles que me tens dado, para quê? Por que ele quer eles juntos? Por que Cristo deseja que eles estejam reunidos com Ele? Para, tem uma preposição aqui, para verem a minha glória, a qual me deste. A glória a respeito da qual Jesus fala é a sua própria. Ele se refere a ela como minha glória que me deste. O Filho deseja que todos os crentes possam contemplá-la para sempre. E veja, por que contemplar? Porque aqui na minha tradução está verem, né? Na João Ferreira de Almeida, verem. Mas essa palavra também é um verbo. E significa, amados, perceber com os olhos, desfrutar da sua presença. Estar reunido com Cristo na eternidade é vê-lo com os olhos, sim, mas além disso, é desfrutar da sua presença. A glória de Cristo é tamanha que na eternidade será um desfrute. Será uma alegria eterna. O lugar onde não tem mais choro, o lugar onde não tem mais sofrimento, livres do pecado e, acima disso, contemplando a sua glória. E isso não será algo enfadonho, que se inicia em um dia e logo você, já tá bom, já conheci a glória. Não, é algo insaciável. Pois a fonte eterna é inesgotável. Conhecer de Cristo é algo que não termina, irmãos. É algo que não tem fim.
Esse é o desejo dele. E isso começa aqui. Um cristão, por mais defeitos que ele tenha, no seu âmago, no seu interior, ele contempla a Cristo. Ele deseja Cristo. Ele vive por Cristo. Caindo, levantando, desanimando às vezes, porque isso é resultado dos requisitos do pecado em nós, mas algo dentro de nós não muda. Na ressurreição, amados, na segunda vinda de Cristo, quando sermos libertos deste corpo, é como se removesse todos os limitadores para essa contemplação. É quando os limitadores serão retirados de nós e teremos uma capacidade plena de poder olhar para Cristo como Ele é, em todos os seus atributos e se deleitar nele. Isso começa aqui. Um cristão, amado, você não precisa ficar falando, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ir para a igreja. Porque essas coisas estão intrínsecas nele, pela vontade de querer adorar e contemplar o seu Redentor. O objeto da fé é colocado dentro do cristão. E isso move. Isso direciona a sua vida. E não é diferente. A glória desejada e já contemplada. Existem alguns textos que embasam isso que eu estou falando para os irmãos. O Salmo 17, verso 15. Veja o desejo do salmista. Perceba o desejo do salmista. Quanto a mim, ele está falando pessoalmente. Quanto a mim, feita a justiça. Feita a justiça. A nossa justiça está onde? Em Cristo. Verei a tua face. Quando despertar, ficarei, olha só, satisfeito ao ver a tua semelhança. Ainda assim, amados, 1 João, o mesmo autor deste evangelho, capítulo 3, verso 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, aos limitadores que eu estou falando para os irmãos. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, olha só, como já contemplamos aqui ele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vejam, irmãos, que essa contemplação está para os atributos divinos. Veremos como ele é, a imagem exata do ser de Deus. Ele é santo. O que envolve esta contemplação é a sua santidade. Então, assim como ele é puro, se contemplamos ele aqui, mesmo com essas dificuldades, está para purificar a si mesmo. Ter deleite, ter gosto em Cristo é andar como ele andou. Esse é o símbolo do batismo, amados. É isso que professamos quando descemos nas águas. Que a imagem daquele que me chamou, eu estou sendo transformado. E assim como ele é puro, eu buscarei essa pureza todos os dias da minha vida. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Isso é contemplar o céu. Isso é contemplar a sua glória. E não puxar uma rede no céu e ficar deitado. Muitos querem estar na igreja para estarem somente no céu e se livrarem do inferno, irmãos.
Muitos olham para o sofrimento eterno do inferno e falam, não, eu quero me ver livre disso. Mas isso são motivações egoístas. A fé genuína te lança em contemplação a Cristo. Porém, por isso, amados, que tudo nas Escrituras, no que tange a casamento, no que tange a criação dos filhos, é tudo no Senhor. Nós temos um parâmetro. Eu trabalho em empresas que um ímpio é o dono, sim. Mas qual é o limite da minha sujeição àquele chefe? No Senhor. Aonde as Escrituras me dizem, você vai até aqui, daqui, ali não vou. Sou casado com um ímpio. Qual é o limite da minha sujeição ao meu marido? No Senhor. Então, amados, tudo nos direciona através dessa contemplação de vida. E essa contemplação, ela é perfeita e ela é progressiva. Naquele tempo, viram a glória de Cristo. Assim como uma pessoa fechada no escuro obtém através de uma pequena fresta. Aí viram Cristo. Talvez assim seja o nosso estado. Vemos Cristo, talvez com muita turbulência, muitas coisas afetando. Mas naquele dia, irmãos, no grande dia, veremos Ele na sua plenitude. Mas não significa que já não vemos Ele. O autor de Hebreus define muito bem a fé. Preguei aqui aos irmãos. A estrutura, a substância das coisas que não vemos. A esperança das coisas que aguardamos. A fé nos coloca essa certeza, essa estrutura, essa contemplação, por mais nublada que ela seja. E por que ela é progressiva? Porque ao longo da vida, conforme Deus vai nos abençoando, Deus vai nos santificando, essa visão vai se tornando cada vez menos turva. E a glória de Cristo vai sendo cada vez mais aparente para nós. Só que isso reflete na sua vida prática? Com certeza. Com certeza. E ele continua dizendo, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Esse amor aqui, amados, agapau, está para estar cheio de boa vontade, ter uma preferência por, desejar bem, considerar o bem-estar de. É uma disposição de Deus. É uma benevolência de Deus. Envolve um cuidado, um desejo, uma disposição. E veja que lindo. Pois que me amaste antes da fundação do mundo. Então veja, amados, é natural e muitíssimo apropriado considerar essa sentença como um modificador da sentença imediata e precedente. Foi porque o Pai amou o Filho desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, que Ele lhe deu esta glória. É uma glória eterna. E para o verbo amar, amados, seu sinônimo principal, podemos ver, por exemplo, no capítulo 21, verso 15 a 17. Veja que interessante. Isso aqui ilustra muito essa contemplação. Uma passagem conhecida por todos nós. Assim, tendo eles jantado, Cristo, já ressurreto, aparece na praia para os seus discípulos e os reconduz. Diz o texto, assim, tendo eles jantado, disse Simão Pedro a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe,
apacenta os meus cordeiros. Ou as minhas ovelhas, talvez na sua tradução. Verso 16, ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disses: apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez, no 17, e disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sabe por que ele fala da paternidade, filho de Jonas? É porque era para ser específico. Era para sondar o íntimo de Pedro. Tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: eles apacenta as minhas ovelhas. Contemplar a Cristo está para fazer a sua vontade, irmãos. Apacentar as ovelhas de Cristo era o desígnio de Pedro como apóstolo. O nosso desígnio como cristãos é qual? Qual o desígnio bíblico que nós temos para as nossas vidas? Então tu ama a Cristo. Tu verdadeiramente ama a Cristo. Então viva para a glória dele. E como é viver para a glória de Cristo? Contemplando quem ele é. Se ele é santo, eu busco santidade. Se ele é justo, eu ando em justiça. Se ele me chamou para o Evangelho, eu vivo do Evangelho. Amados, qual é esse o conceito de contemplação? Isso define, amado, o que você vai fazer na eternidade, onde você vai estar. Verso 25. Pai justo, diz o texto, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste. Perceba, amados, que ele se direciona a Deus agora como Pai Santo. Vocês estão lembrados que ele disse Pai Santo? Agora é Pai Justo, né? Ele disse Pai Santo. Guarde-os. Está lá no versículo 11. Olha o que diz lá. Agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Ponto. Aí ele acrescenta, Pai Santo. Guarda em teu próprio nome. Ele deu o nome de Deus aqui. Ele chamou Pai de Santo. Guarda em teu nome aqueles que tu me deste. Aqui ele falou também a mesma coisa. Para que eles sejam um, assim como nós somos. Mais uma vez o tema da comunhão, da unidade. Talvez aqui esteja ficando claro por que ele usa adjetivos, né? A qualidade de Deus e o denomina Pai Santo, Pai Justo. Porque quando o assunto é preservação, como que Deus nos preserva? Na sua palavra, nos santificando. Tanto que ele disse no verso 17, santifica-os pela tua verdade, tua palavra é verdade. Está em estreita conexão nessa preservação que ele ora pelos seus discípulos. Agora ele diz, Pai justo. Ele está conclamando a justiça de Deus. O mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E conheceram que tu me enviaste. Amados, quando ele diz Pai justo, aqui na verdade as solicitações já terminam. O que se segue do verso 25 a 26 pode ser considerado o fundamento da súplica. No que ele embasa o seu pedido? Então veja, mas é ainda mais do que isso, ela bafeja um espírito de confiança e certeza, a convicção do filho de que o Pai ouvirá. Ó Pai justo, visto que o Pai é justo, a justiça de Deus, ele certamente aplicará os plenos méritos da redenção do filho ao coração e à vida do que lhes foram dados. Porque, amados, a última sentença deste verso é, conheceram que tu me enviaste. Você está se dirigindo a quem? Aos discípulos, aos que creram, aos crentes verdadeiros. Então, amados, isso aqui é o fundamento para o desejo de Cristo.
Tem alguma chance de Deus deixar de ser justo? Então assim também está para aqueles que verdadeiramente conheceram a Cristo pela fé. O mundo não te conheceu. O reconhecimento por parte dos discípulos, amados, de que Jesus realmente era aquele que tinha sido enviado pelo Pai, era dos mais notáveis porque era um franco desafio da oposição ter esse compromisso com Cristo. Nós estamos falando de judeus. Nós estamos falando de todo um sistema teocrático, aliado com Roma, um conluio, representado em Cristo, na própria morte de Cristo, que ao professar o cristianismo, era certeiro de que você perderia todas as suas posses, você perderia provavelmente a sua família, você seria excomungado das sinagogas, perderia os seus negócios. E esses homens fizeram o quê quando ouviram a mensagem do Evangelho? Abraçaram. Abraçaram. E ele aqui estabelece um grande contraste com a fé genuína, porque ele fala do mundo. O cosmos, esse sistema falido e rompido que rejeita a Cristo e que ama a mentira. Ele está dizendo, estes não, Pai. Estes conheceram que tu me enviaste. O grande contraste que a fé genuína estabelece no mundo começa na humilhação do nosso Salvador. O primeiro a ser perseguido, o precursor da fé. A base do nosso conhecimento está no conhecimento do Filho para com o Pai. Pois ele diz, amados, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Ele está falando, amados, de um conhecimento do Filho para com o Pai. E quando cremos no Filho, ele próprio diz que conhecemos o Pai. Essa palavra conhecer, que vem do grego ginosko, significa saber, entender, perceber, ter conhecimento de. Vocês percebem que este verbo colocado aqui, ele fala, Pai, eu te conheço, e conheceram que tu me enviaste. Um está, amados, refletindo para com o outro. Conheceram que tu me enviaste. Os discípulos sabiam que ele fora enviado pelo Pai. Isto era um fato. Muitos se perguntam, e eu lancei até essa pergunta da nossa confissão, quando se fala da doutrina da fé. Quais são os pontos básicos da fé? O que uma fé fraca, inicial, um neófito, tem em comum com um homem que tem uma grande fé? Está aqui. Conhecer o seu Salvador e a sua obra. Isso é um fato. Os discípulos conheceram que o Pai o enviou. O que está relacionado neste enviar? A obra redentora. Ah, mas pastor, eles pensavam que Cristo ia reinar fisicamente. Mas eles não negaram a sua pessoa. Eles não negaram o seu poder. Eles não negaram a sua palavra. Tanto que Cristo fala, no verso 12 do capítulo 16, eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas com a vinda do Espírito Santo, esses homens seriam aperfeiçoados. Mas eles tinham a fé em Cristo. Amados, a justiça de Deus, para que os conhecem, ele compara seus discípulos ao mundo, porque ele disse, o mundo não te conhece, não o conheceu, com o intuito de descrever mais plenamente a aprovação, o favor que eles receberam do Pai. Pois é próprio que aqueles que só conhecem a Deus, a quem o mundo inteiro rejeita, sejam distinguidos acima dos demais. Você precisa entender algo. Se você contém essa contemplação a Cristo, nas coisas eternas, se você realmente olha para os fatos bíblicos e crê nisso, você precisa entender que a justiça já está feita.
Tanto que a base para a oração de Cristo é Pai justo. Quem é o legislador? Quem é o juiz? É o próprio Deus. Cristo se coloca no nosso lugar, mas a sentença vem do próprio Deus. Amados, Pai justo. Ele está querendo dizer, quando ele contrasta com o mundo, que aqueles homens creram, então eles estão justificados. A justiça está feita para aqueles homens. Uma justiça inabalável. Com essas palavras, ele declara que a fé dos santos deve estar fundamentada em Deus de uma maneira tal que, embora o mundo todo se oponha, ela nunca fracassará. Justamente como as palavras são a verdade, aqueles que as abraçam permanecem na base da sua justiça. Deus cumpriu a sua justiça no Filho. E os que creem podem se firmar nessa certeza. Verso 26, amados. Então eles conheceram que tu me enviaste, diz no verso 25, né, a última parte. Conheceram que tu me enviaste. E no verso 26 ele complementa. E eu, tem uma conjunção E aí, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer ainda. Cristo, dentre os seus ofícios de rei, de sacerdote, como mestre, está aqui, amados. Profeta, mestre, o que nos ensina, o que nos comunica, está aqui. Porém, a fim de fazer o Pai conhecido, ele empregou a revelação secreta do Espírito. E não apenas o som de sua voz. Portanto, ele quer dizer que ensinou os discípulos com eficácia. Além disso, a sua fé, sendo ao mesmo tempo muito fraca, ele promete maior progresso para o futuro. Pois ele diz, e lhe farei conhecer ainda. Olha como essa contemplação de conhecer o nome de Deus. E o nome de Deus está para quê, amados? O Cristo já deu exemplo. Pai Santo, Pai Justo. Isso é progressivo. Isso passa através de um conhecimento cada vez maior. Nós sabemos, irmãos, que a nossa vida é feita de altos e baixos. Como o nosso irmão Fábio falou na EBD. E pode ter momentos que você seja realmente aprofundado em trevas. Mas eu digo algo. A contemplação, ela nunca se extingue. Nunca se extingue. A ponto desta contemplação, que é movida pela fé, ela faz com que haja esse retorno. O filho pródigo, irmãos, é um exemplo claro disso. Ele caiu em si. Ele viu que na casa do pai tinha lá o que realmente ele necessitava. E ele retornou. Retornou. Assim são os filhos de Deus, irmãos. Eu lhes fiz conhecer teu nome e lhe farei conhecer ainda. E para que serve esse conhecimento do nome de Deus? Esse conhecimento que está para a contemplação, para que haja neles aquele amor com que me amaste. Isso aqui é muito crucial para a nossa vida cristã. Um grande paradoxo que existe na teologia, irmãos, é as pessoas estudarem, conhecerem. Eu, como pastor, tenho seminaristas aqui na igreja, mas ter pouca aplicabilidade naquilo que conhecemos. O conhecimento de Deus tem uma eficácia, o genuíno, o sincero, o verdadeiro, aplicado pelo Espírito, para que haja neles aquele amor
com que me amaste. Deus compartilha, comunica a nós o amor. E é um fruto do Espírito, o amor. Mas que tipo de amor é esse? Está aqui, irmãos. O tipo de amor. Lembra que falamos dos inimigos? Orar e amar nossos inimigos? É com base neste amor aqui. O amor com que me amaste. Jesus declara o nome do Pai, a sua revelação na esfera da redenção, a fim de que o amor infinito que o Pai amou o Filho seja derramado no coração dos discípulos. E quando o Filho, igualmente todos quanto põem a confiança nele, forem compreendidos no mesmo amor, o próprio Filho viverá neles. Essa é a esperança da glória plenamente concretizada. Tiago, ele baseia a verdadeira fé, a genuína religião, com base no amor. Paulo faz a mesma coisa. Ou seja, se a religião que você professa, o cristianismo que você professa, que o conhecimento de Deus que você busca constantemente não tem gerado amor no seu coração, que tipo de fé é essa? Que tipo de cristianismo é esse? O que eu mais vejo são pessoas estudando conhecimento, e cada vez mais arrogantes, cada vez mais presunçosas. Não é esse o resultado que eu vejo aqui. E lhes fiz conhecer, olha o ginoscoi, conhecer teu nome, e lhe farei conhecer ainda, progressivamente, irmãos, para que haja neles aquele amor que me amaste. Aqui você tem um parâmetro para o seu conhecimento de Deus. O amor, amados, comunicado em nossos corações, esse amor de Deus, nos faz servir como Cristo serviu. Nos faz lavar os pés dos discípulos como Cristo lavou. Nos faz nos humilhar, suportar, aguentar, permanecer, chorar, se alegrar, estender a mão constantemente. O amor de Deus para com os cristãos, irmãos, o amor com que Deus nos ama não é outro senão aquele que amou seu Filho desde o princípio. E isso é comunicado a nós, para tornar-nos também aceitáveis a Ele e capazes de sermos amados em Cristo. Nós, a parte de Cristo, somos odiados por Deus, devemos entender isso. E Ele só começa a amar-nos quando somos unidos ao corpo do seu amado Filho. Eu sempre digo isso, amados. Como que o Pai nos ama? Quando Ele enxerga Cristo em nós. Quando a justiça de Cristo é imputada em nós. Quando o sangue de Cristo, quando os seus méritos é colocado em nós. Aí nós somos amados no Filho. E o que eu disse sobre ser também produzido esse amor em nós, é o resultado de ter sido aceito nele. Constantemente. E ele encerra dizendo: para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Aqui está o porquê você é chamado cristão. Ser chamado de cristão é afirmar e professar que Cristo está em você. De que esse amor está em você. De que você tem andado e tem sido transformado como Ele, em conformidade a Ele. Isso que é professar o cristianismo. E eu pergunto para o irmão: Cristo está em você? Cristo está em você? Pois, amados, aqueles que não têm Cristo
certamente são odiados por Deus. Certamente, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, estão sobre a ira de Deus. E não existe salvação para quem está fora de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. E Cristo ora para aqueles que creem. E se eu e você cremos verdadeiramente, e Cristo está em nós, esteja certo de que o desejo iniciado no verso 24, de estarmos reunidos com Ele, certamente acontecerá. Que você, cristão, se apegue na sua fé. Que você se firme nisso para o resto da sua vida, porque a jornada acabou de começar. Se firme nisso. O dia que você se sentir abatido, fraquejando, leia isto. Leia isto. O desejo e a vontade de Cristo. E coloque o seu foco de vida nisto. E as coisas vão começar a aliviar. Que Deus abençoe os irmãos.